O assunto é polêmico. Muitos provedores de acesso à internet adotam a política de limitar a quantidade de dados que você pode baixar no seu computador. Aí, de uma hora para outra, você que tinha aquele acesso super rápido pode ser rebaixado para uma conexão super lenta. As empresas dizem que as medidas são necessárias. Os consumidores, é claro, reclamam. Agora você vai entender melhor os dois lados da questão. Tem muito usuário da internet passando raiva por aí. É que alguns provedores limitam a quantidade mensal de tráfego e assim que esse limite é atingido, a velocidade é reduzida drasticamente. Não interessa se o usuário paga por 2, 4 ou 8 mega. Sua conexão passa a ser de 256 kbps a partir do momento em que a cota de transferências é atingida. O pior é que isso está virando moda. Nos Estados Unidos e Europa, a prática já é comum. A França quer ir mais adiante. Além do limite, o governo do país pretende bloquear a banda larga de quem baixar mais de 3 vezes músicas ou filmes piratas. A punição deverá valer por 1 ano. Essas são apenas as primeiras regras que estão surgindo no mundo da internet. O que era terra de ninguém está passando a ter suas próprias leis. Se você não colocar regras de uso, ninguém vai conseguir usar a internet. Então você tem... E eles tratavam essas regras de uso como se fosse algo como uma censura. E não é bem uma censura, é realmente você começar a regrar o comportamento do usuário. Cada usuário tem uma forma diferente de pensar. Então você não consegue convencer todos a trabalhar de uma forma que seria satisfatória. Então você tem que começar a estabelecer regras. Principalmente se você vai iluminar uma cidade que você quer fazer videoconferência entre as escolas, passar uma videoaula. Se você tem um pico de tráfego peer-to-peer durante um horário de uma videoaula, acabou qualquer chance de você ter essa qualidade de serviço. Então o que a gente consegue, você vai ter que ter ferramentas dessa forma que consigam garantir os serviços que você quer utilizar naquele momento. E que consigam dividir a banda de forma que você defina as regras para isso. Uma boa comparação é com o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Para que a metrópole não pare totalmente nos horários de pico, foi necessário criar o rodízio de veículos. Na internet, o mesmo fenômeno está começando a acontecer. Cada vez mais dados trafegam pela rede. Os programas exigem mais, os computadores são mais potentes, os HDs e as memórias são cada vez maiores. Estimativas apontam, em menos de 4 anos, os números IP acabarão. Esses números são um tipo de identidade que cada computador tem quando está conectado a uma rede. Toda vez que você se conecta, o seu computador é identificado por esse número. Pois bem, se a estimativa estiver certa, em 4 anos já não haverá combinações desses números em quantidade suficiente para todos os computadores conectados à internet. E aí, como organizar o tráfego de informações e fazer com que todo mundo seja atendido da melhor forma? Esse é um grande problema que a gente tem hoje. Você tem uma pequena quantidade de usuários fazendo o que quer da internet. E o restante dos usuários não conseguem trabalhar com ela. Pelo menos não de forma satisfatória. E também a baixa concorrência hoje. A gente tem muito pouca concorrência ainda nos provedores, principalmente em São Paulo. Você sabia que de 60% a 90% de todo o conteúdo que trafega na internet é relacionado a programas peer-to-peer, aqueles do tipo Kazaa que trocam arquivos pela web? Hoje, esse tipo de programa é um dos vilões da rede mundial. Muito se deve a eles o fato de a sua conexão, que é compartilhada com sua vizinhança antes de chegar até sua casa, dificilmente atingir a velocidade assinada no contrato. Já há tentativas de lidar melhor com a questão dos peer-to-peer. Um exemplo é esse software que monitora todo o conteúdo que passa por um servidor. Ele consegue definir, por exemplo, qual é a quantidade de banda utilizada pelos peer-to-peer ou somente pelo YouTube, ou apenas pelas páginas HTML. E assim consegue também definir regras e o perfil dos usuários daquele sistema ou daquela região. E em cima disso eu consigo trabalhar um pacote diferenciado para cada usuário ou limitar, dependendo do peer-to-peer, se for o caso, se está tendo muito tráfego peer-to-peer, eu consigo limitar isso durante um certo horário do dia, liberar um pouco mais à noite. Se eu quiser garantir que a voz sobre IP ou VoIP funcione melhor, eu consigo garantir que esse tráfego tenha uma prioridade, videoconferência. Isso é muito interessante para você poder garantir os serviços que são realmente rentáveis para o provedor.
E os heavy users, literalmente os usuários pesados, aqueles que baixam montanhas de dados diariamente e que hoje são um problema para os provedores, podem virar um perfil diferenciado de cliente. Em alguns países, o mercado já funciona assim. Hoje, na Europa, eles já vendem os pacotes de forma diferenciada. Se você quer trabalhar muito peer-to-peer, você compra um pacote que vai te prover a qualidade para peer-to-peer, e só que você vai pagar um pouco a mais por isso. É um preço diferenciado. A mesma coisa se você vai ter gaming online. Todas essas consoles que você vê hoje de jogos têm a porta Ethernet. Então você consegue jogar online. Se você colocar um game e não tiver a qualidade, a arma ficar sempre parando, então você consegue vender um pacote para quem vai jogar online e pagar por isso, diferenciado de quem só vai trabalhar com e-mail e trabalhar surfando na web, que é o básico. Então você consegue vender de acordo com o tipo de perfil do usuário e criar pacotes diferenciados por preço também. Pois é, assim como o mundo real, o mundo virtual já começa a enfrentar suas primeiras ameaças de colapso. Mas isso não pode ser confundido com baixa qualidade de serviço. Os provedores têm obrigação de oferecer o melhor serviço para os seus clientes, ou pelo menos aquilo que foi acertado em contrato. Caso você tenha algum problema com a sua internet, não perca tempo. Reclame com a Anatel, órgão que regula o setor. Você encontra o site e o telefone em nossa página da internet. Acesse olhardigital.com.br e procure por essa matéria dentro da seção Central de Vídeos. Só não fique de bico calado quando problemas acontecerem por aí, hein? A qualidade da navegação também está em suas mãos.